fazer algo maior do que você? Como fazer algo para o qual você acha que você não está preparado para fazer? Já pensou em responder essa pergunta? Essa pergunta, ela é o questionamento da nossa meditação de hoje. É o que nós vamos tentar responder meditando sobre o livro de Neemias. Como nós podemos ser capazes de fazer algo para o qual, primeiro, nós não nos achamos capacitados para fazer, e segundo, as pessoas que nos conhecem, elas têm uma visão de nós que elas também acham que nós não somos capacitados para cumprir aquela tarefa ou para cumprir aquela missão. Vamos então meditar na palavra de Deus no livro de Neemias. E você, já pegou a sua Bíblia? Eu já peguei a minha Bíblia. Eu já abri a minha Bíblia no livro de Neemias, e no capítulo 1 diz assim: Neemias ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e com ele alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, os que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive orando e jejuando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os seus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Também faço confissão pelos pecados dos teus filhos, pelos pecados dos filhos de Israel, pecados que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Muito forte isso, né? Parando aqui um pouquinho para meditar. Quem era Neemias? Né? Ele vai revelar aqui durante a leitura quem ele era. Onde ele estava? Ele estava no cativeiro, né? Ele estava naquele período, né? Onde, vou dar uma lidinha aqui na nossa Bíblia de estudo, diz assim: Neemias e o restante dos exilados judeus viviam no Império Persa, nesse momento, em cativeiro, porque ali eles tinham sido levados como escravos, né? Israel tinha sido dominado, Jerusalém estava em ruínas, e Neemias, ele estava ali, né? Como um dos exilados judeus que viviam no Império Persa. Guarde essa informação. Embora fosse estrangeiro, ele possuía a honrosa tarefa de servir ao rei. Naquele momento, o rei Artaxerxes, e ele era o seu copeiro, ou seja, ele era copeiro do rei. Imagine um copeiro do rei. Esse era Neemias, apenas um copeiro do rei. Só que já tem bastante informação, né? Neemias recebe a sua família, ele pede notícias, né, de Jerusalém, ele pede notícias do seu povo, e ele recebe mais notícias. As notícias que ele recebe não são boas. E o que Anani, que era um dos seus irmãos, traz, né, como notícia para Neemias? Ele diz: olha,
Os restantes que ficaram do cativeiro lá na província, ou seja, em Jerusalém, estão em grande miséria e desprezo. Gente, eu me coloco no lugar de Neemias, porque eu acredito que ele pensou assim: enquanto eu estou aqui no palácio do rei, e eu acredito que pela posição privilegiada que ele tinha e pelo trabalho privilegiado que ele desempenhava, de ele ser o copeiro do rei, nesse momento, ele deveria ter altos privilégios. Eu acredito que Neemias ali tinha conforto, eu acredito que ali ele tinha, né, uma boa reputação, então ele tinha amigos, né, daquela classe social, embora ele fosse também ali um cativo, embora também ali ele não tivesse, né, vamos colocar assim, a sua total liberdade, mas ele tinha um cargo dentro do palácio, ele servia diretamente ao rei e ele tinha uma posição privilegiada naquele momento que lhe garantia conforto e além desse conforto, né, eu acredito que ele tinha ali altos privilégios, né, por ele ser alguém que morava no palácio que servia ao rei. E naquele momento eu imagino que ele pensou assim: gente, enquanto eu estou aqui no conforto do palácio do rei, os meus irmãos estão passando necessidade, em grande miséria. Em grande miséria. Não era uma miséria qualquer, era grande miséria, grande miséria. E desprezo, né? Porque o pobre, ele é desprezado. Só isso aqui, quando a gente medita, a gente pensa assim: poxa, o que um escravo pode fazer? E além de um escravo, o que um copeiro pode fazer? Né? Lembre que o cargo dele era um cargo de copeiro. Ele não era, sabe, um general de guerra. Ele não era, sabe, um alto escalão do governo. Ele não era governador de alguma província. Não, ele era um mero copeiro do rei, que tinha seus privilégios por servir o copo do rei. Mas ele era um copeiro. Ficamos com essas informações. Ele recebe essa notícia, uma má notícia, e ele fica triste. Mas ele pensa assim: o que eu vou fazer com a minha tristeza? Vou ficar aqui chorando? Porque diz aqui a palavra de Deus que ele assentou-se, chorou e lamentou por alguns dias. E eu penso que ele ficou pensando assim: o que vai adiantar eu ficar aqui me lamentando? O que eu vou ganhar de ficar aqui só chorando? Então ele decidiu orar e jejuar e conversar com aquele que realmente pode resolver um problema quando o problema é muito grande e você não tem capacidade humana para você resolver aquele problema. Qual a única saída que a gente tem? É falar com Deus. Falar com Deus, o único que tem todo o poder, toda a capacidade de nos ajudar a resolver todo o problema, né? E você acompanhando a leitura no versículo 5, diz assim, que ele orou ao Deus dos céus. No versículo 6, diz assim, que ele fez confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Ele se incluiu nesse pecado, nessa confissão de arrependimento, e ele implorou o perdão de Deus, o favor de Deus. Ele trouxe a lembrança de Deus, aqui no versículo 8, ele disse: lembra-te, pois, da palavra que disseste ao teu servo Moisés, onde o Senhor disse: se vós vos converteres a mim, guardares os meus mandamentos e os cumprires, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei
e os trarei de volta ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Ou seja, ele trouxe a lembrança de Deus, uma promessa de Deus, que Deus disse que se houvesse arrependimento, Deus iria reverter aquela situação. E lá no versículo 10, ele diz assim: lembra-te, Senhor, que eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. E para terminar esse capítulo 1 de Neemias, que eu aconselho você que você leia de novo, né? É muito importante você, depois dessa meditação, ler novamente, você meditar um pouco mais, né? Tirar as suas próprias conclusões. Ele diz aqui no versículo 11: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, eu era copeiro do rei. Aqui termina o capítulo 1. Ele tomou a decisão e foi pedir ajuda a Deus, gente. Como você vai fazer algo que é tão grande para você, que você entende que você não tem capacidade de fazer nada em relação àquela situação? Ele enxergou a total incapacidade dele perante aquela situação. Ele decidiu que ele não ia ficar só chorando e se lamentando, porque isso não ia resolver nada. E ele tomou a decisão, ele falou assim: eu vou falar com o rei. Mas eu não posso ir falar com o rei sem antes falar com o rei dos reis. Ou seja, ele foi falar com Deus, ele foi buscar Deus, ele foi fazer algo que é o que todos nós precisamos fazer quando nós estamos diante de uma situação muito difícil, que supera a nossa capacidade, que nós entendemos que a gente não tem capacidade nenhuma para resolver aquilo, mas nós entendemos que existe um Deus no céu. E nas mãos desse Deus, como Neemias disse, Deus grande e temido, nas mãos desse Deus está todo o poder para fazer com que toda situação impossível ela possa ser revertida. Então, hoje, essa é a nossa meditação. Vou encerrar por aqui. Nós estamos dando início ao estudo, né, meditação do livro de Neemias. Nós vamos aprender muito com Neemias, né? E o que a gente aprende principalmente nesse capítulo 1? Primeiro, que quando ele recebeu uma má notícia, apesar de que ele ficou triste, abatido, apesar de que ele se assentou e chorou, mas ele tomou a decisão de não ficar só sentado, abatido, triste, chorando. Ele tomou a decisão e falou: eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar Deus. Deus tem uma resposta para isso. Eu não posso fazer nada em relação a esse problema, mas Deus pode. Eu sou apenas um mero copeiro, mas eu estou perto do rei. E se eu conseguir, né, achar graça perante esse homem, e somente Deus poderia fazer isso por ele, somente Deus poderia dar graça a ele perante os olhos do rei, para que o rei olhasse para ele e não enxergasse apenas um mero copeiro, mas enxergasse alguém que queria ser usado por Deus para resolver um problema, para resolver uma situação. Ficamos por aqui, tá? E se você tem um grande problema para resolver, e se você recebeu uma má notícia, e se você está se vendo como uma pessoa incapacitada dentro da sua condição humana, né? Ou do cargo que você desempenha. Olha o cargo que Neemias desempenhava. Ele era só um copeiro, gente. Ele era apenas um copeiro. Guarde bem isso, porque o que esse homem vai fazer é grande demais. E Deus vai usar esse homem para fazer maravilhas. E tudo começou aonde? Na oração, no jejum, em buscar a face de Deus, em se arrepender e fazer confissão dos pecados,
em ser humilde, se humilhar diante de Deus e pedir para Deus que Deus desse a solução. Vamos ficar por aqui e eu vejo você amanhã. Nós vamos estar aqui amanhã seguindo com essa meditação, meditando sobre a vida desse homem, Neemias, no livro de Neemias. Eu aconselho você, pegue a sua Bíblia e leia o capítulo 1 de Neemias novamente, medite. E se você achar necessário, assista esse vídeo novo, né? Não esqueça, né, de compartilhar esse vídeo com alguém que você quer que venha meditar Neemias junto com você. E eu creio que nós vamos aprender muito, muito mesmo, nesses dias que nós vamos meditar sobre Neemias. Então, tchau, e eu vejo você amanhã no próximo vídeo.